Oi, gente, tudo bem? Então sejam bem-vindos, né, a mais uma aula. E aí, já testaram o fermento de vocês? Já tá tudo certo? Espero que sim, hein? Me conta aí nos comentários como que reagiu a fermentação de vocês após aí a nossa quinta reforma, viu? E, como combinado na nossa última aula, hoje eu vou estar passando para vocês como você aumentar o seu fermento, mas para apenas uma receita. Ali, né, na nossa quinta reforma, né, nós falamos um pouquinho, né, que a gente pode estar reformando, tirando muda extra e tal, né? Mas, e se de repente você quiser fazer mais pão, né? Por exemplo, eu tenho 500 ml de fermento, Lúcia. Só que eu vou precisar fazer mais pães, eu vou precisar fazer 5 pães. Mas 500 ml a gente sabe que dá aí para média 2 pães grandes, né? O que eu faço? Tem jeito ou não? Sim, tem jeito e é bem simples. Então a gente pode estar aumentando o nosso fermento. Para a gente estar fazendo esse aumento, aí a gente vai ter duas técnicas, tá? Uma, a gente vai trabalhar diretamente com o fermento, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Ou a gente vai trabalhar depois a nossa receita. Então, primeiro eu vou explicar para vocês como que vai ser esse aumento na receita, tá? Então, o que vocês vão fazer? Você vai fazer a reforma normal do seu fermento, vai fazer a sua esponja normal, vai deixar ela reagindo. E na hora de você amassar o seu pão, você vai aumentar à medida que você precisa, né, de leite ou água na tua receita. Então, por exemplo, lembrando o que, né? Você sempre pode aumentar o líquido até o dobro de fermento. Então, por exemplo, se você tem uma muda de 500 ml, você pode chegar até uma medida de 1 litro. Então, você fez a esponja com 500 ml e você pode acrescentar mais 500 ml de líquido na tua receita. Então, você fez a reforma, sobrou 500 ml de fermento. Fez a esponja com aquele 500 ml de fermento. A esponja descansou bonitinha. Agora vou amassar meu pão. Você vai colocar mais 500 ml lá na esponja. 500 ml seja de água ou seja de leite. Lembrando que se for leite, você vai ter que dar o descanso longo para a tua esponja, né? Que é um descanso aí de até 10 horas, tá? Logo eu vou estar postando esse vídeo a respeito da esponja, explicando melhor isso para vocês, tá? Mas eu já vou salientando aqui. Sempre que você utilizar ingredientes perecíveis como leite, a esponja ela tem que descansar mais tempo. Porque daí quando você vem amassar o teu pão, você deve amassar e já modelar. E deixa crescendo até o momento de assar. Por quê? Para não acontecer do ingrediente perecível azedar. Entendido? Então, recapitulando. Reformou, fez a esponja. Se você fez 500 ml de esponja, na hora que você for amassar o teu pão, você pode acrescentar mais 500 ml de água ou 500 ml de leite na tua receita e prosseguir com os demais ingredientes normalmente, tá? Então, sempre você pode aumentar até o dobro da quantidade de fermento que você tem, tá? Sem prejudicar o desenvolvimento da sua receita. É claro que, como você vai aumentar esse líquido, vai demorar um pouquinho mais o processo de crescimento, tá, gente? Isso é normal. Então, por exemplo, eu faço pão com 500 ml de fermento, depois que eu amasso meus pães, 2, 3 horas eu já tô assando. Agora eu aumentei aqui mais um pouquinho 500 ml na receita, já faz 5 horas e não cresceu tudo ainda. Normal, completamente normal. Por quê? Porque você acrescentou mais líquido nessa receita, então as leveduras vão demorar mais para reagir, porque veio mais ingredientes, né, depois, mais farinha, mais açúcar, mais tudo, tá? Então é normal. Desde que respeite aí o tempo de 24 horas, né, de crescimento para temperaturas, né, calor, assim, né? E se for frio pode demorar até mais, sem problema, tá? Então não se preocupe com isso. No frio, às vezes pode demorar até umas 36 horas para crescer o teu pão. Então a gente vai mais à frente também falar em umas técnicas que a gente pode estar utilizando. Então não se preocupem, tá, com isso. Então você pode fazer esse processo e vai acontecer de talvez demorar um pouquinho mais seu pão crescer. Isso não é problema, beleza? O segundo método,
que é o meu preferido, particularmente falando, tá? Eu não gosto de estar utilizando leite nas minhas receitas. Eu prefiro usar logo somente o fermento. Só uso leite assim, se for tipo um pão de leite. Então tem que ir o leite. Do contrário, eu não adiciono leite. Então, já que eu vou utilizar água mesmo, eu já aumento direto no fermento. E aproveitando, olha, 2 em 1, hein? Já vai uma dica muito bacana. Gente, o fermento, quando ele começa a ficar ácido, ele apresenta sinais. Que sinais são esses? Esse fermento, ele começa, claro, fica lindo, maravilhoso. Cria bastante gás, bastante pressão, demora de derramar, de você tirar toda aquela pressão, poder abrir toda a garrafa. Espuma bastante, derrama bastante. Porém, ele começa a ter um odorzinho meio desagradável. Ele vai partindo para um cheirinho de azedo ou talvez até o da cachaça mesmo, bem forte. Bem forte. E também pode acontecer assim, quando ele tá muito forte, o que acontece? Você faz o pão, tá? Na hora ele não ficou de azedo nem nada. Mas dali uns 2 dias ele vai ter aquele cheiro meio que de cachaça, meio que de pão velho, sabe? Cheiro de fermento forte. Não tem quantas vezes a gente compra na padaria pão mal fermentado, aquele tempo de frio acontece muito isso. Às vezes a gente vai comprar um pãozinho na padaria, aí não cresceu direito, quando você vai comer, você sente o gosto de fermento naquele pão. Então, quando o fermento de litro tá ficando muito forte, isso acontece. Então, essa técnica que eu vou ensinar agora para você aumentar o seu fermento vai servir para suavizar isso também. Então, para você não precisar de chegar no ponto de ter que fazer a técnica, né, de tirar a acidez do fermento. Então, você fazendo isso que eu vou ensinar agora também vai auxiliar nesse processo, tá? Então, se você for, de repente, já aproveitando o gancho, né? Se você tá notando que o teu fermento tá forte demais, tá? Ele tá com esse cheiro mais forte, pro lado meio que de cachaça ou mesmo de azedo. Fez o pão, ficou lindo e maravilhoso, mas dali uns 2 dias ele já tá com um gostinho meio de fermento, um gosto meio de cachaça esquisitinho. É porque seu fermento tá super bombando, tá maravilhoso. Porém, a gente tem que suavizar ele pra ele não passar acidez pros seus pães, porque vai ter uma hora que os seus pães vão ficar azedo, ácido, ruim. Então, você vai fazer esse processo que eu vou ensinar agora. Que é o quê? Vamos lá, então. Você vai colocar aqui todos os mesmos ingredientes de sempre da reforma, tá? Isso aqui destacando. Quando o seu fermento tá forte, fermentando bem, você vai fazer desse jeito. Se é um fermento novo, depois eu vou explicar em detalhe uma diferencinha que vai ter nesse processo, tá? Então, o seu fermento tá super forte, você precisa suavizar ele ou simplesmente aumentar, né? Meu fermento é de 500 ml, vem de 2 pão, eu vou precisar fazer uns 5 pães, então eu preciso de 1 litro de fermento. O que a gente vai fazer? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colheres de sopa de farinha. Não mudamos nada. O açúcar, a gente vai colocar 6 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres de sopa de açúcar. E o sal, meia colherzinha chá de sal apenas. Como sempre, colherzinha chá rasinha de sal, né? Aí a gente vai mudar na proporção da água somente. A gente utiliza nas reformas 500 ml de água, correto? Mas aqui a gente vai estar utilizando 1 litro de água. Então, eu vou colocar, ó, notem que eu utilizei os ingredientes secos, a mesma medida de sempre, medida para 500 ml. Porém, o líquido eu aumentei, eu dobrei. Eu usaria 500, estou utilizando 1 litro de água. Então, eu vou dissolver normalmente aqui, né? Dissolvi e agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a minha muda de 500 ml. Então, aqui eu só tenho 500 ml de fermento. Então, vou abrindo aqui. Esse fermento meu, ele é um fermento bem forte, muito bom ele. Tá? Ficou super dura. Olha como que tá subindo já. Já vai começar a derramar. Então, ó, quando o seu fermento tá assim, olha, super forte, tá? Eu abro aqui, olha, sobe um cheirinho gostoso, cheiro de fermento, tá bem fermentado.
Seu fermento tá assim, você vai fazer esse processo desse jeitinho que eu tô fazendo. Seja para suavizar ele, se ele estiver exageradamente forte, ou para aumentar, né? Para fazer apenas uma receita. Então, às vezes vai, né? A gente é pouquinha pessoa em casa, né? Então, 500 ml é o suficiente, mas talvez em visita, né? E você quer fazer pão para as visitas, mas vai ter um lanche da tarde, tem um café da manhã, o processo é longo, não dá para estar fazendo 2 vezes pão a seguida da outra. Então, a gente aumenta o fermento. O que eu vou fazer aqui? Agora eu misturei, eu vou tirar normalmente 500 ml de muda. Né? A minha muda sempre será 500 ml. Lembrando, olha só, quando o fermento tá forte, gente, é maravilhoso. Olha, é que esse potinho aqui que eu tô hoje, ele é escuro, não vai dar pra vocês enxergar. Mas ele tem bastante espuma, então você coloca ali, tá na marquinha de 500 ml, mas uns 100 e pouquinho é só espuma. Então você tem que conferir certinho pra medir somente 500 ml de líquido. Passou um pouquinho. Isso, agora sim, tem 500 ml de líquido. Então, esse 500 ml eu vou devolver para minha garrafa. E aqui sobrou 1 litro. Esse 1 litro aqui, eu vou fazer a minha receita. Então, eu vou fazer a minha esponja aqui, já aumentei a medida que eu preciso aqui. E já vou fazer a minha esponja e deixar ela descansar o tempo que ela precisar, né? Lembrando que logo eu vou postar o vídeo da esponja, os 2 métodos que tem. Quando a gente faz esse aumento aqui, gente, eu sugiro vocês utilizar o método 2, que é o descanso longo da esponja, tá? Pra fermentar, pra reagir melhor, tá bom? Eu sugiro assim. Então, esse, né, é o segundo método aí pra gente tá, né, aumentando o nosso fermento para apenas uma receita. Então, primeiro, eu já aumento na receita em si, sem mexer no fermento. Este segundo, eu já aumento diretamente no meu fermento. E esse mesmo processo já serve para suavizar quando o fermento está exageradamente forte, tá? Mas e agora, Lucy? Mas não, meu fermento é novo, tá? Eu fiz recém a 5ª, 6ª reforma, ele não tá assim tão forte. Ele cresce o pão bonitinho e tal, mas ele não tem um cheiro ainda de fermento, né? Porque quando ele já tem o odor de fermento, é sinal que tá ok, já tá bem forte, né? Ele ainda não tem um cheiro de fermento. Ele tem um cheiro aí mais pro lado de cachaça. Mas tá crescendo bem os pães, já virou fermento. Mas, se ele não tem aquele odor forte de fermento, cheiro de fermento, significa que ele não está tão forte ainda. Então, se a gente fazer esse processo, igual eu acabei de falar, ele suaviza, ou seja, pode enfraquecer o fermento. O que você vai fazer nesse caso? Você pode estar reformando com as medidas de 1 litro. Então, você vai utilizar 18 colheres de farinha, 12 de açúcar, 1 colher de chá de sal e 1 litro de água. E vai colocar a muda de 500 ml, tá? Então, essa é outra medida que você pode tomar quando o fermento não está tão forte assim, tá? Ou reformar as medidas mesmo de 500 ml, porém utilizando uma colher de sopa bem cheia de farinha integral. Então, você tem essas duas opções. Qualquer uma delas vai dar certo, o resultado final vai ser bacana, beleza? Lembrando o quê? Quando a gente faz esse aumento, seja diretamente no fermento, né? Ou na hora de estar amassando o seu pão, pode acontecer do pão demorar um pouquinho mais de crescer. Isso é completamente, totalmente normal. Não se preocupem com isso, não esquentem a cabeça com isso, beleza? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido compreender. Eu sei que é muita informação, porque você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro, né? Mas o vídeo vai ficar aqui para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. E qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários que eu vou estar auxiliando vocês. Vou aproveitar, né, esse meu fermento, é claro, fazer a minha esponja aqui. E depois eu vou estar mostrando para vocês qual foi o resultado. Vocês vão ver que dá super certo, beleza? Então é isso por hoje, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olhem só que esponja perfeita, gente. Deixei durante a noite 10 horas. Olha que maravilha. Veja que o desenvolvimento foi perfeito, né? Não alterou em nada. Agora vamos para nossa massa. A textura da massa, olha, perfeita. Olha, maciez. Acabei de sovar essa massa, vou estar fazendo roscas.
Então, vou modelar agora e vamos ver, né, quanto tempo vai estar demorando para crescer essa nossa massa. Olha que linda, gente. Fiz receita doce ainda, olha, com o nosso aumento de fermento. Fiz roscas, né, o pão doce. Eu também fiz uma outra reforma para aumentar a receita e ambas, olha, desenvolveram a mesma coisa. Notem que não tem diferença, ó. Cresceu bonitinho, nem sei qual que é de qual. Isso porque o fermento tá forte, fermento muito bom. Então, para vocês verem que dá certo, quando precisar dar uma aumentadinha no fermento, pode fazer sem medo. Essa é a receita da massa base para roscas, pão doce, fatia húngara. Olha a maciez, gente, que coisa linda. E essas modelagens vocês também vão aprender aqui no curso, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, gente. Qualquer dúvida aí nos comentários, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau!